Que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Amém? Estou aqui mais uma vez para poder passar a mensagem para cada um dos irmãos. Hoje, como tema jovem, meu lugar no mundo, começamos hoje a semana de oração jovem. Que essa semana possa ser uma semana de graça, uma semana de poder, para que a gente possa compreender mais a palavra de Deus e possamos ser restaurados em tua palavra. Amém? Convido os irmãos para que possam abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Todos encontraram? Amém. Vamos continuar com Deus. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada um que está aqui presente, para que nós possamos ser preenchidos aqui com o teu Santo Espírito, meu Pai. Não possamos sair daqui vazios, mas sim com a tua graça e o teu poder sobre cada um de nós. Que nós possamos compreender tudo o que for feito e falado aqui, meu Senhor, para que nós possamos passar adiante essa mensagem para que mais pessoas venham conhecer a Ti e assim o Senhor possa voltar para poder nos buscar e fazer com que nós possamos morar na nação celestial da Ti, meu Deus. Cuide de cada um de nós, nos abençoe. É isso que nós pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, antes de eu começar aqui, eu gostaria de pedir para a sonoplastia colocar aqui o slide que eu irei utilizar. Pode ser? Hoje nós temos como tema do meu lugar do mundo, primeiro dia da semana jovem, como rede vazia e coração cheio. Irmãos, uma pergunta para vocês: quem aqui já sentiu que fez tudo o que sabia fazer, mas no final a rede continuou vazia? A rede pode ser qualquer área da nossa vida, um trabalho, a faculdade, um relacionamento, a própria vida. Quem aqui já teve esse tipo de sensação, onde trabalhou, se esforçou tanto, mas no final de tudo, nada daquilo que você esperava aconteceu? O seu coração ficou vazio, a sua rede ficou vazia, e isso deu para você uma grande frustração. Mas será que isso é culpa nossa? Será que isso é porque a gente fez por merecer? Ou será que alguma coisa atrapalhou? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre Pedro, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 10, que fala o seguinte: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, que é o Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ou aqui na minha está dizendo pescador de gente, de pessoas. Naquele momento, quem era Pedro? O que é que ele era? Ele era um homem íntegro, ele tinha sua fé em Cristo, mas teve um momento que ele teve um momento de incredulidade ao ponto de se afundar nos rios. Ele era um homem de grande coragem, mas também de uma enorme covardia. Ele tinha grandes qualidades, ele tinha altos e baixos, era um homem estável. Muitos aqui posso dizer que se identificam com Pedro, que se esforçam, trabalham, mas chegam até um momento onde nada parece estar dando certo. E a gente pode até nem entender por que isso está acontecendo, assim como Pedro não estava entendendo como é que isso estava acontecendo, pois ele tinha um trabalho tão digno, tão bem feito, porque ele era profissional, ele pescava na hora certa, usava os itens certos, no lugar certo, mas a rede continuava vazia. Trabalhamos o dia inteiro e nada, estava sem conseguir apanhar nada. Isso era uma coisa muito difícil, mas será que era porque ele fracassava num dia ruim? Não, é um retrato da nossa limitação humana que nós temos. Por mais que tentamos, existe um vazio que esforço nenhum preenche completamente o nosso coração. E essa realidade, ela é hoje muito pautada na nossa juventude, nos nossos jovens e também nos adultos, onde a apreensão e o desempenho tendem a ser sempre na escola, na faculdade,
onde você tem que ter as melhores notas, os melhores momentos, ser o melhor na escola e nada acontece, ou então a pressão por aparência, ser o mais bonito, ter as mais seguidores nas redes sociais, ou então ser o mais reconhecido, isso dentro até mesmo da própria igreja. Você tem que ter ministério, você precisa mostrar para as outras pessoas quem é Deus. Isso pode ser um grande esforço, mas pode ser que às vezes isso não pareça ser suficiente. É um conflito muito grande que a gente aprende muitas vezes a falar: se fizer tudo certo, vai dar certo, não é? Tem um ditado muito que fala isso, mas muitas vezes fazemos tudo certo e a rede continua vazia. Isso gera uma frustração na gente, um cansaço e até mesmo às vezes afastamento de Deus e mesmo da própria igreja. O desafio que a gente não consegue nem sequer enfrentar ou então entender. E se o problema não for apenas o quão forte você puxa a rede, o quão forte você faz o seu trabalho com Cristo, o quão mais você se esforça, mas quem está ou não está dentro do seu barco, dentro da sua vida? E se por acaso for esse problema, alguma coisa está faltando, alguém está faltando, e se a gente não souber onde estamos pertencendo, quem está pertencendo? E aquele momento é onde Jesus ele começa a aparecer na vida de Pedro. Ele começa a entender e a chegar cada vez mais na vida de Pedro, principalmente na sua cena de frustração, pois ele era um pescador muito bom, ele sabia o que estava fazendo, mas as suas redes estavam vazias, o turno de trabalho era fracassado, o tempo todo. Ao invés de ele escolher outro lugar, ao invés de Jesus escolher outro lugar, ele entra no barco de Pedro e pede: afaste um pouco da praia, pois ele já tinha colocado o barco na praia para poder ir embora para casa, mas ele só pede para poder passar um pouquinho, e naquele lugar o instrumento de trabalho de Pedro, que era o barco, se torna o púlpito de Jesus. Ali ele estava começando a entender o pertencimento que ele deveria ter na vida cristã. Ali era o momento que ele estava começando a entender como pertencer a Jesus. E isso pode ser com a vida de vocês também, meus jovens. Muitas vezes a gente não entende como é que está fazendo todas as coisas indo certo, mas será que é a frustração, o medo, ou então o fracasso é o ponto final da nossa vida? Não, não é o ponto final. É apenas um começo, é apenas um sinal de algo que está por vir, de alguém que está por vir para nos ajudar. Nesse lugar, nesse momento, foi Pedro que estava recebendo Jesus, e nós também devemos recebê-lo na nossa vida. Em vez de escolher todos os lugares, ele só pediu para poder afastar o barco. E aquele momento poderia parecer estranho para Pedro, porque ele era um grande pescador, só que ele queria entrar num momento de dificuldade, assim como ele quer entrar nesse momento de dificuldade nas nossas rotinas, seja no trabalho, no estudo, no ministério, exatamente como estão, até quando a gente está vazio. O nosso verdadeiro lugar começa quando deixamos Jesus usar o nosso barco, a nossa vida, mesmo antes de tudo dar certo. Ao invés de a gente ir para Deus sempre quando tudo dá certo, por que a gente não ir para Deus quando tudo está dando errado? Quando tudo parece estar dando certo? O seu lugar no mundo não começa quando tudo funciona, mas quando Jesus entra, mesmo que a rede esteja vazia. Ali era o momento que Pedro estava entendendo a sua identidade, o seu pertencimento a Jesus. Assim nós também podemos aprender a quem nós vamos pertencer, a quem nós pertencemos de verdade. E ali a identidade dele estava sendo transformada para uma coisa que ele não estava enxergando, ou quem ele era. Depois de ensinar tudo aquilo, Jesus ele manda dizer: se afaste um pouco do lago e lança as redes para pescar. Aquele momento parecia ser uma coisa estranha para um pescador experiente, o horário errado, o lugar errado, com a lógica contrária, porque muitas vezes a gente vê pescadores utilizando redes, lançando para o mar, deixando ela aberta, mas naquele momento Jesus lançou para o lado do barco, apenas para poder pescar peixes perto da praia. Será que isso seria possível? E a resposta de Pedro, ela revela um conflito no coração dele. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas que demonstra a sua confiança, a sua identidade que ele nem mesmo sabia. Mas sobre a tua palavra
lançarei as redes. Mesmo com medo da frustração, ele lança as redes. E aquele momento é um clima tão mudante que as redes quase se rompem e o barco quase afunda. Mas esse não é o principal clímax. O principal clímax era como Pedro estava começando a demonstrar honestidade para Jesus. E na presença de Deus, ele estava começando a se ver como um pecador, a se reconhecer como um pecador. Ele entende que o problema não é só a rede vazia, o problema sou eu. Eu não sou o suficiente. Quantos jovens hoje se cobram tanto, dizendo que não é suficiente, que tem medo, insegurança de algumas coisas, do que fazer dentro de casa, do relacionamento, que isso frustra eles ao ponto de desistir, ao ponto de não querer mais estar perto de Deus, ao ponto de não estar mais perto daquele lugar. Só que ali é o momento que Jesus estava tentando revelar para eles, que é no momento que você reconhece o seu erro, é que Jesus começa a entrar em sua vida. Ali, Jesus estava tentando mostrar para ele o quão importante ele era para a sua vida, o quão Pedro poderia servir para Jesus. E ali, Pedro ele poderia reconhecer como se fosse pecador, ao ponto até mesmo de não querer estar perto de Jesus. Ele até mesmo disse: retira-se de mim, pois eu sou pecador. Eu não sou merecedor de sua glória, eu não sou merecedor de ti. Mas Jesus ele fala o contrário. Ele diz: não temas, a partir de hoje será pescador de homens. Ele não ignora o estado do pecado de Pedro, mas ele não vai rejeitá-lo por causa disso. O barco continua sendo barco, a rede continua sendo rede, o lago continua sendo lago, mas agora o objetivo não são mais os peixes, são as pessoas. A sua missão agora se torna algo diferente, algo que ele pode se sentir bem com isso, mesmo que ele venha se frustrar, ele agora tem alguém para poder estar junto dele, não mais sozinho, não mais frustrado, mas que alguém que pode ajudá-lo. Jesus não preenche a rede de Pedro para que ele volte ao mesmo lugar, ao mesmo ciclo. Ele preenche para mostrar que agora o alvo da sua vida não são mais os peixes, são as pessoas. Assim somos nós que estamos aqui na igreja. Antes nós tínhamos sempre um mundo ao nosso redor, enxergue de uma maneira diferente, mas ali Deus estava tentando mostrar para ele que a missão dele era algo muito além do que o seu trabalho, muito além do que ele fazia. Isso é muitas coisas que a gente até mesmo vê nos jovens, que eles se limitam acreditando que tudo que eles podem fazer é apenas ir para a escola, para casa e às vezes conversar com os amigos, mas tem muito mais do que isso para poder ser feito. E ele chama para a gente sempre para que a gente possa estar com Cristo, para que a gente possa estar com Ele, que a vida de Cristo é uma sequência de noites de trabalho sem peixe, mas com Cristo, mesmo quando a vida está vazia, de novo, a sua identidade e o propósito permanecem. Eu pertenço a Ele e eu sou chamado por Ele. Amém? Amém. Esse é um chamado prático que Ele está fazendo na vida de Pedro e na vida de cada um de nós. Onde cada um de nós se sentimos fracassados? Quais são os lugares na nossa vida que a gente sai esgotado de tanto tentar e nada dá certo? E onde a gente busca aprovação e não tem encontrado? Isso é uma coisa que a gente tenta fazer muitas vezes, que a gente nem sequer se concentra em quem nós somos ao ponto de perder nossa identidade, mas a gente se encontra com Cristo, reconhecendo a missão de estar junto dele, mesmo que seja difícil. Jesus ele convida para a gente, ele fala, para que a gente possa falar por ele e para ele: Senhor, eu tenho confiado mais em mim do que na sua palavra. Mas Jesus ele fala: eu tenho tentado fazer com que você enxergue que a rede vazia não é o propósito principal. Eu quero encher o seu coração, não apenas as coisas materiais. Quando ele enche o barco de Pedro, ele mostra para a gente, para aquele jovem, o quão bom o poder de Deus é para nós, mesmo em momentos difíceis. E é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, mesmo numa frustração tão grande, em momentos difíceis. Jesus ele nos chama
Ele faz de nós pescadores de homens. Não se sinta incapaz de fazer a missão, pois cada um de nós temos um propósito aqui na terra. Mesmo que você não reconheça, mesmo que ninguém reconheça o seu esforço, Jesus ele reconhece e chama você, jovem, para poder estar na missão junto a Cristo e levar esse evangelho e pescar pessoas e de encontrar a Ele o amor eterno. Amém? Ele pede para que a gente possa reconhecê-lo sempre, em todos os momentos, seja na dificuldade, seja nos momentos bons, em todos os lugares, em todos os momentos. E eu peço para que vocês coloquem de pé, para que a gente possa fazer um gesto, vocês jovens, que quer reconhecer a Cristo, que tem vontade de estar com Ele. Fique de pé. E vamos colocar para a gente no nosso barco, para que a gente possa reconhecê-lo e entender o quão bom, o quão forte pode ser a nossa vida. Assim como diz aqui no texto, o meu lugar no mundo é no barco com Jesus, entregando as minhas vidas vazias e aceitando o seu chamado para ser pescador de pessoas. Vamos reconhecer que a nossa vida não é apenas aqui na igreja, não é apenas o trabalho na escola, mas sim no mundo, levando o Evangelho para todo mundo. Reconhecendo que o trabalho de Cristo e a sua missão de pertencimento e identidade com Cristo é o principal objetivo em nossas vidas. Ele nos resgatou para poder estarmos com eles hoje aqui, e Ele quer nos chamar hoje para podermos reconhecê-lo e assim outras pessoas possam reconhecer a Cristo. Amém? Amém. Por isso, meus irmãos, vamos mostrar como discípulos que a gente pode abandonar tudo aqui nessa vida, mesmo que a gente seja vazia ou cheia, e vamos seguir a Jesus. Coloque no seu coração e fale: Senhor, use minha vida para alcançar gente, para alcançar pessoas. Onde eu estudo, onde eu trabalho, sirvo, quero ser pescador de pessoas. Coloque esse tipo de coisa no seu coração. E vamos fazer uma oração final para que a gente possa entregar esses pedidos, essas vontades, para que a gente possa reconhecer cada vez mais a vontade de Cristo em nossas vidas e entender que a identidade dele é com Ele. Mesmo que a gente seja sozinho, Jesus nos chama para que a gente possa reconhecer que o nosso lugar no mundo é aos pés do Salvador. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Oremos. Senhor meu Deus, maravilhoso Deus Pai, aqui estamos, meu Senhor, te der mais uma vez, entregando, meu Senhor, a cada jovem, para que ele possa ser atendido às suas vontades, possa ser preenchido dos seus corações, e que assim como foi Pedro, meu Senhor, que nós possamos ser reconhecidos, para que nós possamos fazer a tua vontade sobre cada um de nós. Amém. Mesmo diante das frustrações, dos medos, das inseguranças, das coisas que nos machucam, meu Deus, que o Senhor esteja conosco e possamos reconhecer o nosso pecado, para que assim a gente não se afaste de Ti, mas sim colocando o Senhor mais cada vez próximo a gente, e assim colocando mais próximo, Deus, as pessoas que ainda não Te conhecem. Cuide de nós, meu Senhor, e nos faça ser pescadores de homens, para que a Sua volta possa estar cada vez mais próximo para a nossa vida. Cuide de cada um de nós, nos ajude e não nos dê fraquezas, e sim forças para poder enfrentar todo esse mal, para que a gente possa reconhecer os nossos erros e assim fazer a tua vontade, meu Senhor. Cuide de cada um de nós, meu Senhor. Assim nós choramos e já te pedimos. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Vamos agora fazer uma oração final, não, um louvor final. Convido aqui os serviços de cântico para que a gente possa fazer esse louvor e assim possamos entender a nossa identidade com Cristo.
possa ser a nossa vontade, nosso desejo de levar o amor para nós e para as outras pessoas, reconhecendo que o nosso lugar no mundo é fazer a missão de identidade. Amém? Agradeço a todos, tenham uma boa